Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre adaptações com vocês. Eu já falei um pouco quando eu falo sobre séries, né, principalmente séries adaptadas. Eu já falei um pouco, já expus um pouco do meu ponto de vista para vocês, mas hoje eu quero elaborar um pouco mais e explicar ponto a ponto. Então, vamos lá? Então, a gente tem uma dificuldade aí muito clara, né, na adaptação de um roteiro, na adaptação de um livro, de uma obra literária para cinema e TV. Começa com o roteiro, porque o roteiro é muito diferente a estrutura do roteiro de um filme. Se você já teve acesso a um roteiro, você consegue perceber ali a primeira dificuldade, que é você expor tudo que o livro consegue construir num roteiro. Então isso aí é uma dificuldade. Por exemplo, eu tenho aqui o livro da Priscila Anitta, que é uma minissérie da Globo, e esse livro, na verdade, é o roteiro da série, né? Como que funciona. Então, o roteiro, ele traz ali a rúbrica, que é alguns detalhes, informação sobre a área, né? A visão do roteirista sobre aquilo ali e as falas. Então, dentro do roteiro tem muito espaço mesmo, e tem que ser assim, para o ator desenvolver o seu personagem e para o diretor também desenvolver esse personagem. Então, o roteirista ele coloca as coisas mais importantes e o ator, o diretor vão desenvolver. Um ponto muito importante para se levar em conta, né, é que tanto a seriado quanto o filme, ele é uma obra em conjunto. Ele é obra de tudo, do cenário, do figurino, das pessoas envolvidas, da produção, da edição e principalmente do diretor. É o olhar do diretor, porque é ele que vai indicar onde as pessoas têm que estar, ele que vai indicar a movimentação de câmera. Então, o ponto do diretor é muito importante. Então, aí a gente já tem uma noção um pouquinho clara da diferença, porque no livro, o escritor, ele tá totalmente ali imerso na história, ele mesmo, quando é uma escrita conjunta, ele e outro escritor. Então eles dominam tudo e eles podem fazer conforme achar melhor. Não é à toa que muitos escritores, eles se tornam roteiristas, né? Então eles acabam trabalhando ali, roteirizando histórias. Tem algumas similaridades, mas no geral é bem diferente, principalmente porque tem que ser sucinto, as coisas são muito objetivas no roteiro. Fulano de tal fez isso, e aí vem a fala, né? Cenário externo, dia, e aí você expõe um pouquinho o que tá acontecendo, mas é muito, muito mesmo construído conforme a direção vai indicando. O livro, a gente sabe que a gente tem muita oportunidade de desenvolver a história, principalmente os fatores psicológicos, trazer os fatores psicológicos, né? Trazer pensamentos e até mesmo as influências do narrador pro roteiro é muito complicado, porque você não tem esse espaço. Um filme ele tem muito mais espaço mesmo de desenvolver. Dito isso, dá para ser fiel ao livro, né? Quando a gente está roteirizando aí, quando a gente está produzindo uma obra que é adaptada de um livro para o cinema e TV, dá para ser fiel? Sim, dá para ser fiel. Mesmo em obras complicadas, você consegue isso, tá? Não é uma coisa assim, meu Deus, totalmente impossível. Toda obra tem uma trama muito importante. Óbvio, a trama é muito importante, mas os personagens são os mais importantes de todos. Então, quando você vai fazer ali uma adaptação de um livro, você tem que prestar atenção, sim, nas características dos personagens, nas suas funções na história, suas características mais marcantes, e o roteirista precisa prestar atenção nisso. O roteirista precisa olhar para isso que a história está marcando dos personagens, né? Porque se ele for fiel à característica de cada personagem, à função que ele tem na trama, tem metade do caminho andado para tudo dar certo. Tá me ouvindo? É aqui, infelizmente, que muitas adaptações se falham mesmo, porque elas procuram mudar muito, elas não prestam atenção nesses detalhes e elas acabam recriando o universo ao seu bel prazer. E aí falham demais com a obra. Por quê? Existe um burburinho, né, uma aceitação dizendo que não, são obras distintas, você não tem que identificá-las como um complemento uma da outra. Gente, isso é muito antigo, porque nos estudos mais novos de comunicação, a gente diz que as obras são sim complementares, podem sim, e melhor que sejam complementares, né? Trazendo vários sentimentos para os leitores. Então, essa visão de que são obras separadas é muito antiquada. E a gente tem que respeitar sim uma obra, porque se você está adaptando aquela obra, significa que aquela obra é importante o suficiente, é boa o suficiente para isso, tem fãs, tem público, porque eles não são bonzinhos, eu vou aqui adaptar um desconhecido. Não, né? Eles adaptam obras que são populares, né? Que tem ali um público que vai assistir.
Tá, e o que é não respeitar essa adaptação? Retirar cenas sem explicação. Eu sei, e isso é importante, por exemplo, em Harry Potter, a gente corta muitas cenas, né? É importante cortar cenas? Sim, porque você não tem como trazer tudo o que acontece no livro e você tem que prestar atenção no tipo de linguagem, no tipo de andamento que a história tem, que ser totalmente diferente do livro pro roteiro, né? Pra uma série ou pra um filme. Mas se você retira uma cena que era interessante, né? Ou talvez o roteirista achou que não era tão importante, para acrescentar uma cena nada a ver. Por quê? Se você cria uma cena que não tem nada, fere o livro, ou que é totalmente irrelevante, por que você tirou a outra? É esse jogo aí que é o complicado quando os roteiristas querem fazer interferências na história. Outro ponto de erro aqui é quando você aumenta ou diminui a importância de um personagem. Se o livro construiu o personagem X sendo uma importância média na história, respeita isso, né? Tá me ouvindo? Algumas vezes você pode até aumentar ali a importância dele ou diminuir um pouquinho, mas ainda dentro da coerência. Agora, se você pega um personagem que era nada e transforma ele em muita coisa, você já tá ferindo a história aí por si só. Porque se a história não permitiu isso na obra original, por que você está fazendo isso na obra adaptada? Mas, ainda dizendo isso, é possível sim, não fere nada, que as séries, principalmente as séries, porque elas são um pouco mais longas, né? Que os filmes e séries, eles coloquem histórias adicionais secundárias para ir mesmo margeando ali a trama principal. Isso acontece muito em novela. Se você pensa na novela, né? Você tem a trama principal ali da novela, eu sei que são linguagens diferentes, tá, gente? Só quero dar um exemplo. Se você pensa ali, você tem a trama principal, que é o personagem principal, o protagonista, e você tem núcleos. Tem o núcleo da comédia, você tem o núcleos um pouco ali diferente, que no final eles vão dando forma à trama principal. E tudo bem, né? Na série, principalmente, tudo bem acontecer isso, mas mesmo essas margens aqui, essas histórias marginais, né, de secundárias, elas não podem ferir com a principal. Se você tá pegando uma adaptação e você usou personagens ali secundários para você criar um pouco mais de corpo na série, tem que ter cuidado sim para você não ferir a trama principal e a obra original. Qual é a minha opinião sobre isso tudo? Eu acho que a minha opinião já tá bem clara, né, de que você tem que respeitar a obra original, que a obra original é o nosso guia ali, ela não pode ser desprezada por nenhum tipo de justificativa, principalmente justificativas de tipo, são outras linguagens. Não tem nada a ver. Nós sabemos que uma adaptação não vai ser a obra, né? Mas a gente tem que tentar, tem que ali focar para ser o mais perto disso possível, tá? Porque a obra original, como vou repetir, meu bordão, precisa ser respeitada. Uma coisa que eu acho também é que às vezes a gente não pode se prender ao estereótipo de um personagem, mas você também não pode ignorá-lo de todo, né? Principalmente com algumas coisas. Tem situações assim, o personagem era alto, mas não faz diferença na trama ele ser alto. Agora, o personagem ser alto porque ele era o melhor jogador de basquete todo o tempo e ser alto era importante, imagina se no Senhor dos Anéis os hobbits tivessem a mesma altura do Gandalf, sabe? Isso seria totalmente incoerente, então a gente precisa prestar atenção sim em alguns pontos de estereótipo. Por isso que eu sempre digo que muitas vezes falta a sensibilidade de um fã no roteirista. Eu acho que o fã ele é super importante, né? Eu sou um pouco suspeita por falar, não só porque eu sou fã, mas porque eu estudei muito a questão dos fãs na época de faculdade, minha monografia, fiz artigos sobre isso. E eu acho sim que o fã é muito importante hoje, mais do que nunca. E o roteirista perde um pouco a sensibilidade de fã, até porque ele quer dar um pouco a assinatura dele, né? E quando ele tá fazendo uma adaptação, ele tem que ter sensibilidade do que o fã ama nessa obra. Ele precisa fazer essa pesquisa, o que é relevante nessa obra pro fã e ter isso em conta quando faz a roteirização. E aí também cabe a toda a produção pensar o mesmo, tá? Não é só o roteirista, não. Muito bem, então eu quero botar aqui 5 obras que eu considero boas adaptações pra vocês, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então, a primeira é o Orgulho e Preconceito, de 2005, e eu acho essa um bom exemplo, porque ele não está igual ao livro, né? Você olha o livro e a adaptação cinematográfica, existem cenários diferentes, existem umas cenas diferentes, mas no geral tá totalmente coerente. Ele conseguiu construir ele muito bem o cenário do livro, respeitando pra caramba o principal ali, que era essa questão do orgulho e do preconceito, tanto do Darcy quanto da Elizabeth, e fez uma obra excelente. Outro exemplo é o Diário de uma Paixão. O Diário de uma Paixão também é muito diferente. Engraçado, porque o livro, ele foca muito mais no casal adulto, né? O casal mais maduro ali, relembrando e vivendo aquela situação da falta de memória.
E o livro, o filme, ele foca totalmente na construção desse amor, né, nos jovens. Gente, é uma outra leitura, mas está totalmente de acordo com o livro, não fere o livro, é só uma nova visão da história, mas é maravilhoso. Senhor dos Anéis de Peter Jackson é maravilhoso. Eu não vou entrar aqui no mérito de O Hobbit, que veio depois, mas tô falando da obra, dos livros, dos filmes do Senhor dos Anéis ali, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Gente, foi realmente impressionante. Você vê, quando você lê o livro do Senhor dos Anéis, inclusive os apêndices, você vê como o Peter Jackson ele teve atenção e respeitou esse universo. Imagina se ele tivesse feito cagada nesse universo. Ia ser muito doloroso pros fãs, por isso que eu falo que é importante. Outro que eu gosto, Jogos Vorazes. Existem diferenças? Sim. Existem coisas que eu falo assim, não podia não ter sido isso. Sim, mas no geral eu achei excelente. Consigo captar as coisas mais importantes da história e é forte. O livro é mais forte, mas ainda consegue trazer essa crítica, essa reflexão, sim. E o último exemplo do filme que eu gosto aqui de roteiro, de adaptação, Extraordinário, de 2017. E quando começou o rumor de que teria o filme, eu fiquei assim, meu Deus, será que eles vão conseguir fazer tudo que o livro traz, né? Como que vai ser essa caracterização do personagem principal? Como que vai ser? E eu amei, eu acho assim que eles suavizaram algumas coisas, mudaram algumas coisas, mas no geral a essência tá ali. Então é só pra vocês verem que nem sempre um bom roteiro é aquele roteiro que fica totalmente igual ao livro, mas o que respeita o livro, respeita a história. Muito bem, então 4 histórias que eu falo assim, meu Deus, o que fizeram com essa adaptação? Tirando ali os Bridgertons, que vocês já sabem que eu odiei. Não, tô passada chocada. Mas então, a primeira, que eu fiquei assim, essa aí me deu muita raiva, me deu muita úlcera na época, foi a novela da Globo, Orgulho e Paixão, que pretendia ser baseado nas obras da Jane Austen, todas as obras da Jane Austen. Eles fizeram uma bagunça que poderia ter sido interessante na adaptação livre, poderia ter sido muito interessante, mas eles cagaram os personagens, muito, muito mesmo, sabe? Eles intensificaram demais a Elizabeth, que supostamente seria de Orgulho e Preconceito. Ai, foi insuportável. Eu fazia na época, assim, totalmente o meu trabalho aqui contra a novela. Eu queria que tivesse dado péssimo ibope, porque foi ridículo. E eu fiquei muito, muito doída. Outra adaptação que foi de arrancar os cabelos foi a última música, 2010. A última música adaptada de 2010. Foi com a Miley Cyrus, né? E foi onde ela conheceu ali o antigo marido dela, o antigo namorado, o Liam. E, sinceramente, gente, o livro do Nicholas Sparks é maravilhoso. Foi um dos livros que eu mais chorei na minha vida. Ele não tem um foco numa relação romântica, sabe? Existe a relação romântica, sim, mas ele é secundário. A principal é a relação de pai e filha. E como é lindo, 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 lindo esse livro. E nos cinemas eles transformaram numa água com açúcar, assim, de romântico, acabou com a história. Olha, acabou com a história. Eu fico pra morrer. Outra adaptação que eu não gosto, e muitas vezes vocês talvez vão me criticar por isso, é Harry Potter. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Como uma fã ali, super de Harry Potter, que eu li várias vezes os livros, né? Várias vezes mesmo, mais de 10 cada um. E eu ficava em fóruns na época, fazendo teorias, porque eu cresci junto com os livros, né? Então eu vivi muito esse universo. As adaptações me frustraram demais, muito. Um pouco porque eu não tinha a maturidade pra entender, mas mesmo assim porque eles fizeram o que eu falei que não dava pra ser feito. Você tirar uma cena, né, ok, às vezes legal, e incluir uma cena nada a ver. Então, peraí, por que você tá cortando as cenas que tem no livro pra fazer cenas absurdas? E um exemplo disso é o final do 7º filme. Se você não assistiu, tô dando spoiler aqui agora, mas meu Deus, eu não aceito que eles tiraram a cena forte e simples do combate ali entre Voldemort e Harry pra incluir uma cena aleatória deles voando por Hogwarts, com Voldemort tocando na cabeça de Harry e o Harry Então, assim, existem ali alguns filmes do Harry que eu gosto. A partir do 3º, quando o negócio começou a desandar, eu gostei muito da primeira e segundo filme adaptados. O 3º filme, o Cauron, mudou totalmente, ficou muito destoante, ficou estranho. Ali, o 4º filme, ok, o 5º
Mas eu acho que o último, apesar dessa cena ridícula do Voldemort, eu acho que foi o melhor. A adaptação em 2 partes, né, em 2 filmes, porque ainda respeitou um pouco mais a situação. Por fim, uma adaptação do Percy Jackson, né? Se o próprio autor falou pra gente não assistir, porque o Rick Riordan falou, não assistam esses filmes, é porque o negócio não tá muito bom. Realmente, eles mudaram, puseram ao bel prazer, como que eles queriam, botaram ali a interação entre os deuses e o Percy do jeito que eles queriam. Foi uma coisa assim um pouco estranha. Eu acho que eles não estudaram a mitologia grega como deveriam, nem os livros do Rick Riordan. Então esses 4 aí pra mim foram as piores adaptações possíveis. Espero que tenha sido útil pra vocês esse filme. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram, o que vocês acharam. Se tem uma adaptação dessas que eu falei que vocês acham que é boa, ou que uma que eu falei que era ruim que vocês concordam, enfim. Contem aqui pra mim. Não esqueçam também de me acompanhar nas redes sociais. O Instagram tá aqui em cima. E vão lá porque eu falo um pouco mais de livros e filmes e criatividade. Tá sempre com algum conteúdo similar ao daqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo e de se inscrever no canal, tá bom? É isso. Um beijo. Tchau.